Com alegria de estar novamente com vocês, seguimos com a leitura do livro Guerra no Além, que trata da interação entre os dois planos da vida, o material e o espiritual. Esse livro foi coordenado por Abel Glasser, sob orientação do espírito Caibar Schutel e seus emissários, da colônia Alvorada Nova. Quarta leitura, uma história oriental. Shin convidou o grupo, então, a visitar a unidade que recebia os espíritos do Oriente. Narrou-lhes uma história da companheira recém-chegada do Japão. No início dos anos 90, ao redor da mesa de jantar, uma família de classe média da capital japonesa fazia sua refeição. A residência dos Harada não era diferente de milhares de outras, espalhadas pelo país. A sala principal, medindo aproximadamente 20 metros quadrados, ou 10 tatames, como os japoneses preferem dizer, servia a uma dupla função: receber visitas e fazer refeições. O ambiente era pequeno, tendo em vista a escassez de espaço reinante na nação, mas totalmente ornamentado, composto por uma mesa de jantar em estilo ocidental, que é mais barata que a tradicional, uma mesinha onde os convivas sentam-se no chão, um pequeno aparador colocado de modo a suportar alguns enfeites, louças e talheres necessários às refeições, além de um conjunto de 2 sofás e 2 lugares, estofados em cores alegres, enfeitados por algumas almofadas. Simpática mesinha lateral trazia algumas fotos das últimas férias da família, em típicos porta-retratos. A mesa de centro, em madeira clara, continha alguns objetos decorativos e cinzeiros. Finalmente, espalhavam-se por diminutas estantes aparelhos de som e vídeo, utensílios que não podiam faltar num lar japonês. Num canto isolado havia um estandarte representando o shintoísmo, religião oficial do país, servindo de altar de orações. Nesse contexto de grande metrópole, espaços exíguos, rotina estafante, filas, transportes públicos lotados, refeições rápidas, faces tensas e indiferentes. Vivia Satiko, bancária, com seu cônjuge, que lutava para manter-se sempre em dia com seus afazeres profissionais e domésticos. Oprimida, como muitas das mulheres orientais, por uma sociedade machista, além de viver competindo no seu ambiente de trabalho, ela não possuía em seu lar o lugar adequado para a sua estabilização emocional. Hiroshi, seu esposo, jantava circunspecto e não admitia conversas durante a refeição. Engolia a comida mecanicamente, mal retirava o olhar do prato, sem saborear o misoshiro, que é uma sopa típica à base de soja, nem agradecer o carinho da companheira por ter feito naquele dia seu prato preferido, um suculento sukiyaki, que é um cozido de legumes com carne movida. Rude e carrancudo, lançava olhares de reprovação às mínimas manifestações dos filhos adolescentes à mesa. Em determinado momento, Satiko resolveu consultar o marido para saber se poderia mudar de emprego, pois estava cansada no seu ritmo de trabalho e não mais se sentia bem no seu ambiente profissional. Hiroshi, estive pensando, falou baixinho e aguardando um minuto antes de prosseguir, a fim de obter o aval do esposo. Como ele não disse nada, prosseguiu. Gostaria de sair do banco. Verifiquei que estão precisando de secretárias numa corporação anglo-americana. Admitem para o trabalho em meio período, pois a função é exclusivamente traduzir correspondências recebidas e enviadas. Falando o essencial, sem muito argumentar ante o temor reverencial que possuía do marido, ela se calou. Não, você não deve deixar o atual trabalho. Os filhos se entreolharam e continuaram a comer. Satiko, ganhando fôlego, continuou. Por que acha assim? Tenho os meus motivos, você não iria compreender. Poderia tentar ouvir minhas razões. Agora não, estou indisposto. Falamos depois. Sabia que essa resposta colocaria fim à discussão, pois Hiroshi não mais retornaria ao assunto. Ousou insistir. Preciso sair do banco. Estou saturada de obrigações. Já não dou conta do serviço doméstico. Bobagem. Tudo está bem e assim prosseguirá.
Ela não teve coragem de seguir adiante. Guardou no coração a mágoa do silêncio e da prepotência marital. Sentiu uma fisgada no braço esquerdo e um aperto no peito e continuou calada. Fim da refeição, após algumas atividades de lazer, tais como leituras ou programas televisivos, retiraram-se todos para dormir. A madrugada oprimia Satiko, que não conseguia adormecer. Não só pelas dores que vinha sentindo, mas sobretudo pela injustiça sofrida durante o jantar. Ela estava profundamente deprimida. Ensaiou acender a luz do quarto para voltar ao assunto com o marido, mas acovardou-se. Preferiu as lágrimas solitárias que lhe rolaram pela face entristecida. Acostumada a ouvir de seus pais, das irmãs, dos filhos e dos amigos que a mulher não deve opor-se ao marido, como mandava a tradição oriental, ela fechou os olhos e tentou desligar-se da vida. Eram muitos anos de sofrimento calado e profundo. Seu coração estava aprisionado enquanto seu espírito ansiava por liberdade. Durante essas reflexões que acompanharam a sua insônia, sentiu-se mal. A taquicardia fez-se presente. Ela soluçou baixinho, agitou-se um pouco na cama e notou que estava incomodando o marido. Retirou-se para a sala no diminuto apartamento onde moravam. Sentada em uma pequena poltrona, continuou seus pensamentos. Novamente uma falta de ar assaltou-a e ela voltou a agitar-se. Seu coração falhara, desta vez de forma súbita e definitiva, desligando-a da vida material, sem, contudo, responder-lhe às questões. Entorpecida, ela somente voltou a despertar em nossa unidade oriental, aqui no posto de socorro. Por que ela não foi diretamente para a colônia? Indaguei. A sociedade oriental, no plano físico, apesar das metamorfoses que vem sofrendo, continua opressora com relação à mulher. Deve ela obediência ao esposo e, ao desencarnar, não tendo preparo suficiente, não se desliga dessa subjugação com facilidade. Precisa de orientação e nada como um estágio na unidade Sol nascente para voltar ao seu estado de reequilíbrio. Depois disso, poderá seguir para a Alvorada Nova, respondeu Shin. Temos aqui o desenho da unidade Sol nascente. É o estilo japonês. Seguindo. Meus companheiros não se surpreenderam com a informação dada pelo nosso guia, visto saberem que as comunidades do Oriente, incluídas as do Oriente Médio, possuem determinados conceitos tão estratificados que os encarnados dessas regiões, ao desencarnarem, encontram muita dificuldade de adaptação às regras e aos hábitos das cidades espirituais que privilegiam a igualdade entre seus habitantes. Portanto, todos conhecíamos a importância do estágio nesse posto de socorro 109, quando, gradativamente, tais espíritos retomam o prumo do equilíbrio através dos ensinamentos cristãos, sem o império da opressão, do preconceito ou da discriminação de qualquer espécie. Começamos a visitar a unidade do Sol Nascente. Possuía lindas colinas cobertas de árvores e flores, várias construções em estilo oriental, formando uma pequena cidade, cujas alamedas eram revestidas de pequenas pedras acinzentadas, mas brilhantes, num conjunto harmônico e tranquilizante. Como vocês já devem ter observado, disse Nushin, apontando ao longe, essa unidade possui várias construções, uma delas assemelhando-se ao antigo Palácio Imperial do Japão, porém com 3 andares somente. Em torno de todos os prédios existem jardins típicos do Oriente, que servem de bálsamo e palco de meditação para muitos do que aqui se encontram. São todas construções japonesas? Indaguei. Não. Há representações de todas as etnias orientais, respondeu mansamente Shin. Dirigimos-nos a uma edificação que parecia um templo budista. Na sua entrada, ainda do lado de fora, vimos a imagem de Buda, sentado. Ingressando, notamos um hall com grossos pilares de sustentação, que nos dava uma sensação de amplidão, diante do pé direito alto e do suave clima que lá dentro podia ser sentido. Os sons eram mínimos, prevalecendo o silêncio quase pleno, mas não a taciturnidade. Era um ambiente convidativo à meditação. No andar superior, dos 2 lados, observamos uma série de camas, colocadas lado a lado, seguindo toda a nave do templo, onde se encontravam entidades adormecidas. No fundo, havia um altar, onde um monge, com expressão serena, fazia uma oração.
Todos no local estavam usando kimonos brancos. Interessante essa forma no trajar, argumentei. O uso do kimono permite a todos uma maior integração ao cenário e a familiaridade desejada ao ambiente, tal como na crosta. Aqui, os espíritos recebem orientação ecumênica, ou seja, palestras educativas, de acordo com os fundamentos das várias religiões existentes no plano material, especialmente na parte oriental do globo. Podemos ouvir alguma palestra? Perguntei o curioso. Por que não? Se quiserem, podem vir por aqui, disse-nos apontando por um corredor que se situava no lado direito da nave central. Passamos cerca de 1 hora ouvindo ensinamentos úteis, constantes das religiões orientais, familiares aos desencarnados, que ali estagiavam, interpretados à luz do Evangelho de Jesus. Circundamos a sala com o olhar e verificamos que no teto, no imenso saguão, havia a imagem de um sol iluminando todo o recinto. Vimos também, transitando pela unidade, inúmeros desencarnados com a aparência de monges, vestindo túnicas alvas, inteiramente carecas, com um semblante manso, transmitiam igualmente paz de espírito. A unidade do Sol Nascente possuía ainda vários outros prédios parecidos com construções existentes na região oriental da crosta terrestre. Quando nos colocávamos fora do prédio principal, vimos um imenso céu azul acima de nossas cabeças e ao nosso redor paisagens belíssimas que forneciam a impressão de serem infinitas. Shin cuidou de nos esclarecer a esse respeito. Trata-se de uma ilusão de ótica causada pela cúpula que envolve a unidade e tem por fim dado a impressão aos espíritos aqui residentes de estarem num belo local do Oriente. Por isso, a sensação de infinito. Concluímos mais um trecho dessa leitura. Espero que estejam felizes com esses novos conhecimentos. Deixo aqui meu e-mail para que possamos nos comunicar além da área específica aqui do YouTube. Um grande abraço e até a continuidade de nosso livro.